Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Colombo. Vamos dar início então ao nosso curso com uma apresentação rápida do tema conhecimento e já começando também a apresentar alguns conceitos de ciência, técnica e tecnologia. Nós começamos fazendo uma pequena provocação, apresentando essa matéria jornalística, em que temos uma imagem de um índio território brasileiro. Essa reportagem é de poucos dias atrás, em que ele vive sozinho na floresta amazônica, e nós notamos aí que ele construiu alguns artefatos, alguns aparatos, portanto usa uma técnica para se proteger, para se aquecer, para dormir, etc. Então nós temos aí algum instrumento útil para a vida dele, que ele está fazendo, fez com habilidade técnica para a sua sobrevivência, mesmo sozinho na mata. Então fica esse questionamento sobre esse indígena que tem receio de contato com os demais membros da nação brasileira, porque já seus irmãos e parentes já foram todos dizimados por esse contato. Portanto, é razoável que se compreenda que ele não queira manter contato com inimigos. Bem, passamos adiante. Eu apresento para vocês aqui uma imagem de um vídeo que é publicado na internet, na plataforma YouTube, em que nós temos inclusive um blog chamado Primitive Technology, onde esse jovem chamado Aaron Priols, da Austrália, ele desenvolve aparatos, cria uma cultura como se estivesse sobrevivendo no período primitivo. O tema do seu canal chama-se Tecnologia Primitiva. Aqui no caso ele apresenta como fazer uma cabana em modo, aparentemente no formato de um A. Então nós vamos ver essas duas questões. Como é que nós tratamos um indígena efetivamente vivendo da sua técnica, e esse canal desse jovem que fala que está trabalhando uma tecnologia primitiva. Será que existe isso? Vamos ver, entender um pouco sobre isso. Primeira coisa que nós devemos fazer é indagar sobre o conhecer. Conhecer é um procedimento que a gente faz para ter um entendimento do fenômeno, do objeto, do mundo, da gente mesmo. Então, não só o mundo, como a gente próprio, nós queremos entender. Uma outra forma de conhecer é como o saber como, que é do inglês know-how, é uma atitude mais de intervenção, de apropriação para o seu conforto, sua sobrevivência, para o domínio da natureza. Esses dois aspectos, do entendimento e do saber como, eu vou tentar apresentar no formato do arroz. Se eu como arroz, eu sei que o arroz, para ser digerido, para servir como refeição, ele precisa ser cozido. E eu sei como é que se produz o arroz, como é que se descasca o arroz, eu sei como é que se deve fazer para a digestão, tem o fogo, tem a cocção do arroz, assim por diante. Então eu posso ter um entendimento largo sobre o arroz. Agora, eu posso ter problema na hora de preparar o arroz. O meu arroz vai ficar cru, vai ficar uma pasta, pode ficar mal temperado, assim por diante. Portanto, entre conhecer do ponto de vista do entendimento, da explicação do fenômeno arroz, e saber como fazer o arroz, nós temos uma diferença do conhecer, ok? Uma outra questão que fica inicialmente para a gente é se o nosso conhecimento tem uma intencionalidade. Repare nesta gravura, que já foi usada por um psicólogo, filósofo e outros filósofos, como esse Joseph Jastrow, que pergunta para quem olha: você está vendo um pássaro ou está vendo um coelho?
esse modo de observar a figura faz com que a gente pergunte para a nossa própria razão. A gente tem a intenção de ver um pássaro? A gente tem a intenção de ver um coelho ou não? Ou se isso acontece de fato pela natureza da imagem ou é a natureza do nosso conhecer, da nossa razão? Bem, passamos adiante. Então, o que é o conhecimento? Primeira ideia que vem na cabeça, muito simples, é saber das coisas. Ou uma outra ideia é que eu possa explicar as coisas, a chuva, né, as estações do ano, por que as pessoas têm determinados comportamentos éticos, como funciona a máquina, explicar as coisas. Tem também o conhecimento do sentir as coisas, mas não é quando eu sinto saudade, eu não sinto a sua saudade, percebe? Mas eu e você estamos combinados que a palavra saudade representa um sentimento para mim e representa um sentimento para você, mesmo que eu não saiba que sentimento é esse. Então, sentir as coisas também, para a gente conhecer que o outro está sentindo, vai depender da gente se conversar e combinar, que a palavra é saudade, ou paixão, ou raiva, qualquer coisa de sentimento. Então, o sentimento tem uma forma de conhecer, mas essa forma de conhecer depende, como já falei, da gente se conversar, da nossa intersubjetividade, como se diz em filosofia. Também o conhecimento, a gente relacionar uma coisa com outra. Então, eu sei, por exemplo, que naturalmente a água é mais fria que, por exemplo, o asfalto na frente de casa. Né? Se eu vou no asfalto e vou na fonte d'água, eles têm temperaturas diferentes. Então eu tenho que começar a relacionar isso. Eu de certa forma, faço essa relação automaticamente no dia a dia das coisas, dos fenômenos, o que é duro, o que é macio, assim por diante. Mas o conhecimento, portanto, depende da gente constantemente ficar relacionando uma coisa com outra para efeito de comparação e predicados. Então, também o conhecimento é que como a gente faz e como funciona, já falei sobre isso. E compreender as coisas. Então, o cheiro do café. Eu não preciso ficar cheirando permanentemente para você saber o que é o cheiro de café. Você conhece e leva aquilo na memória, e a sua memória é transformada num conhecimento. Né? Também a farofa, a árvore e assim por diante. Agora tem coisas um pouco mais difíceis, que remetem a um outro nível de entendimento, que é o que é o infinito. Se eu perguntar para você, você vai me dar uma definição de infinito. A saudade, como eu já falei. A lei, por exemplo, a lei é uma criação artificial, é uma criação da nossa cultura. São os seres humanos que fazem a lei. Não existe lei natural. Não é uma coisa do dia a dia. Tem uma lei, achei uma lei na esquina. Então, lei é uma construção comunitária, faz dentro do mundo da compreensão do cidadão. Então, em epistemologia, que de uma forma mais estrito senso significa o estudo das ciências, né? De como a gente conhece, é um sentido mais amplo, como a gente conhece as coisas, como é possível a gente conhecer os limites do conhecimento e a natureza desse conhecimento, mas nós vamos usar esse termo epistemologia mais voltado para a questão de discutir as ciências. Né? Veja que eu usei o plural aqui, as ciências. Né? Podia dizer a ciência, mas isso é uma discussão que vocês vão entender logo adiante. Então, o que é o conhecimento? Eu sei que eu posso pressupor, não sei exatamente, mas eu posso pressupor que existe uma verdade no mundo. A verdade sobre a gravidade, sobre os átomos, sobre Deus, sobre a natureza, a Terra, os planetas, a vida antes da morte, depois da morte, etc. Eu tenho uma verdade que eu não conheço. Mas tem um nível de informação que pode ser dado para mim que me leva a uma crença ou uma confiança. Então, determinada informação eu posso assumir, posso confiar que é verdade, então eu transformo essas informações num ambiente mais estrito, chamado que são crenças verdadeiras, ou são verdades confiáveis. O conhecimento é mais estrito ainda. Por quê? Porque são verdades confiáveis, mas com justificação. A minha razão para entender isso, para ter como conhecimento, fazer relações, estabelecer padrões, comparações e tudo mais, ter o entendimento, eu preciso, primeiro, confiar naquela informação, que ela é verdadeira, e essa confiança vai depender de uma justificação, de uma explicação. Então, vamos adiante. Então, como é o conhecimento de todas as coisas é possível para o ser humano? Né?
tem três grandes posturas sobre o conhecer que interferem, inclusive, na postura que a gente tem diante da ciência. Primeira postura, a postura cética. Olha, é impossível o ser humano conhecer tudo. Ou, quando muito, apenas provável que a gente consiga conhecer. Ou o suficiente para levar a vida, a gente acredita, mas é impossível conhecer a verdade. A postura dogmática que acredita que tudo é possível conhecer, né? Então, e a terceira postura é relativista, que acha que é possível conhecer parcialmente e é possível conhecer desde que a gente participa dando significado à coisa, porque nós somos parte dessa realidade. Vamos agora ver as formas ou interfaces do conhecimento. Como é que é possível, inclusive isso tem um pouco o valor histórico, que a gente se relaciona com o conhecimento, né? Primeira interface, o meio que se dá ao conhecimento. A primeira grande explicação para a chuva, para o trovão e tudo mais veio do mito. Então, até hoje, as explicações mitológicas são adotadas, por exemplo, na astrologia, né? O horóscopo do dia a dia. As pessoas, tem gente que tem confiança nessa informação e adota ela como verdadeira, né? E a explicação do mito, ela tenta resolver o problema de algo que é inexplicável de outra forma. Então se acha uma forma, se explica de maneira alegórica, não recebe crítica, tem a força de ser coletivo, assim por diante. Uma segunda forma de conhecimento que a humanidade inventou foi através da religião. Essa relação com a morte e a possível existência de uma divindade levou as pessoas a acreditar que existe revelação, que a gente pode chegar com a nossa mente por um êxtase místico até essa fonte de informação, ou receber luzes de emanações que traz a verdade para as pessoas. Então, os livros sagrados são tidos como fontes de verdade, de conhecimento verdadeiro, e inclusive como receita de comportamento na vida terrena, etc, etc. Então, a religião é uma outra forma de conhecimento. Tanto é que no dia a dia, as pessoas explicam, às vezes, alguns fenômenos. Por que aconteceu isso? Porque Deus quis. Por que aconteceu aquilo lá? Porque a pessoa é muito pecadora, porque a pessoa rezou, e assim por diante. Tem explicações com mais um caráter religioso. O senso comum é uma outra forma ou interface de conhecimento que é baseado nos saberes cotidianos, na tentativa e erro, ou na mera sensação que eu tenho de algo, né? Por exemplo, um saber cotidiano que eu tenho é uma criança, por exemplo, no cotidiano acha que remédio amargo é uma coisa ruim. O remédio é bom? Não, é péssimo. Agora, se eu já tenho uma outra postura, um outro conhecimento, e eu sou adulto, eu já não vou ter mais essa sensação ou essa avaliação baseada nos sentidos. Eu também posso ter, mesmo como adulto, dar explicações fáceis, simplórias, né, para as coisas. Então, isso chama senso comum, a gente vai detalhar melhor no segundo vídeo. Mas eu queria já chamar a atenção que dentro da tentativa e erro dos saberes cotidianos, nós temos a técnica, que alguém, por acaso, ou por uma intencionalidade, ou por uma tentativa de fazer de uma forma ou de outra, errando, até que uma hora acertou, descobre-se algo. A farinha de mandioca dos indígenas brasileiros, por exemplo, é um desses resultados do saber cotidiano, né, através de tentativa e erro. Uma outra interface do conhecimento é a filosofia. A filosofia não trabalha com experimentação, não trabalha com explicações mitológicas, não trabalha com religião, explicações religiosas, nem com as sensações, desejos, finalidades simplórias do senso comum. A filosofia trabalha com a reflexão, com o uso racional das explicações justificadas e demonstradas apenas intelectualmente, né? E por último, nós temos uma interface do conhecimento chamada ciência, que interessa a gente focar um pouco mais, né? Que é uma atividade racional, metódica, sistemática, baseada em experimentação, procura sempre afastar o falso. Interessante aqui, né, quando a gente fala assim, afastando o falso. Na verdade, eu já tenho uma postura aqui, epistemológica, que a ciência não é uma interface que busca a verdade. Ela é uma interface que ajuda a afastar o falso, portanto, estou me aproximando cada vez mais da verdade. Isso é importante ter essa noção e a gente vai conhecer melhor adiante. Fica aqui uma questão recentemente colocada sobre a frase de Stephen Hawking, que
Hawking, que morreu recentemente, físico, teórico, né? Ele diz o seguinte: há uma diferença fundamental entre a religião, que se baseia na autoridade, e a ciência, que se baseia na observação e na razão. A ciência vencerá porque funciona. Bem, fica uma questão: será que a ciência vencerá porque funciona e funciona a ciência? E a religião não funciona? Bem, esse é um questionamento que a gente pode fazer e tentar entender se não tem aqui um absolutismo de pensamentos, não podemos relativizar essa opinião, né? Mas em todo caso a gente tende sempre, como trabalhadores ou estudantes que inseridos no meio científico, a entender que a ciência sempre vai funcionar melhor que qualquer explicação religiosa e assim por diante. Mas a gente também tem uma tendência de hierarquizar importância a essas coisas. Então vai ser uma tentativa nossa de estudar esses fenômenos na história com um pouco do apelo para a filosofia. A pergunta é: existe uma técnica indígena? Ou existe uma tecnologia primitiva? Será que nós podemos usar o termo tecnologia primitiva? Vá pensando aí, porque nos próximos vídeos nós iremos responder. Aqui, quem quiserem conhecer um pouco mais o texto da tecnologia primitiva, daquele jovem australiano, ou então ver a reportagem, vendo imagens, inclusive, da cabana feita por um índio que vive isolado na floresta amazônica. Então, onde está o conhecimento com atitude científica, né? Então, gente, esse é o nosso objetivo no próximo vídeo e esperamos você até lá.